Efésios 5, versículo 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Bom, o texto que nós lemos agora há pouco, ele fala a crentes de modo geral. Efésios 5, ele traz instruções amplas para qualquer igreja, qualquer crente, qualquer época, não é muito específico. No entanto, ao passo que o capítulo progride, ele vai ficando mais específico. Me refiro ao capítulo 5 e também o capítulo 6, desse ponto em diante da epístola. No versículo 21, ele começa a tratar, nós lemos até o 17, no versículo 21, ele começa a tratar mais especificamente sobre o casamento, sobre a questão matrimonial. E vai até o final de Efésios 5. Efésios 6, ele começa a tratar de filhos, o relacionamento dos filhos com os pais, pais com os filhos, empregados com o patrão, patrão com o empregado. Então ele começa a ser mais definido, a ser mais específico. Mas o que nós lemos no versículo 15 e 17, ele é geral, é para todos os crentes. No versículo 10 do capítulo 6, depois de falar sobre pais e filhos, empregados e patrões, aí ele volta a abrir o leque mais uma vez. O versículo 10 fala: no demais, irmãos meus. Então, depois do versículo 10 do capítulo 6, no versículo, capítulo 5, ele vai, depois do versículo 20, ele vai afunilando, fala sobre casamento, pais, filhos, patrões, empregados. Aí depois, em Efésios 6, 10, ele abre mais uma vez e volta a falar de um modo geral. Tudo isso para dizer o quê? Quando Efésios 5, 15 a 17 que nós lemos, ele fala também a casais. Ele não é específico para casais, mas inclui-se aí casais, filhos, patrões, empregados, todo mundo. Tá? Então, ele tem essa funilação da audiência, alvo, mas ele inclui também casais. Então, o que nós lemos aqui no 15 e 17, nos versículos 15 e 17, então, se aplica também aos casados, também na questão do casamento. Nós acabamos de desfrutar uma deliciosa refeição e, pelo que eu sei, não há nada venenoso, não havia nada tóxico. Alguém está passando mal? Ainda não? Ok. Para ilustrar a mensagem, eu coloquei em alguns pratos substâncias tóxicas. Eu estou brincando. Eu não coloquei nada, eu acho. Mas entenda, a refeição foi saudável, porém existem coisas que são venenosas. Existem substâncias que são tóxicas. Algumas substâncias, em quantidades pequenas, são toleráveis. O corpo consegue lidar com ela e evitar maiores danos. Da mesma forma que existem venenos para o nosso corpo, coisas que fazem mal para o nosso corpo, coisas que podem vir a enfraquecer, adoecer e até destruir, matar o nosso corpo, assim também existem certas coisas que são verdadeiros venenos no casamento. E é isso que eu quero falar essa noite. Eu quero falar sobre venenos no casamento, a partir desse texto aqui que nós lemos. Não vai ser uma lista exaustiva e extensiva. Existem outros venenos que poderíamos falar e talvez falaremos em futuras reuniões, mas hoje eu quero falar sobre alguns venenos que encontramos aqui no texto de hoje. Então, o primeiro veneno você vai encontrar no versículo 15, que nós lemos assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O versículo, ele tem 3 palavras que tratam deste veneno. Portanto, vede prudentemente, está falando sobre ter prudência, como andais, não como nécios, nécio é um tolo, mas como sábios. Então aqui nós temos 3 categorias, tem um prudente, tem um sábio, tem um nécio. O nécio é a pessoa que sabe, mas não faz, é o tolo. Tem o sábio, que sabe, mas é apenas o prudente que sabe e faz. Porque o tolo sabe.
O tolo não é o que a Bíblia chama de simples. Na Bíblia, você lê em Provérbios, você tem categorias diferentes. Tem o simples, tem o tolo, tem o escarnecedor, tem o sábio, tem o prudente, tem o entendido. O simples, que é o mais básico, é alguém que erra e comete erros por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, porque ele realmente não sabe. Ele erra por não saber. O nécio, o tolo, ele sabe. Ele sabe, só que ele não faz. Então, um nécio não é alguém que não sabe, é alguém que não faz. O prudente é aquele que sabe e faz. O prudente é o nosso alvo. O prudente é aquele que tem sabedoria, mas usa, aplica aquela sabedoria. Então, como fala, no final fala, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então, nós temos que ser sábios, sim, mas temos que andar prudentemente. A margem de erro, o veneno aqui é a tolice, a margem de erro, a margem de tolerância para a tolice no casamento é zero. Não existem margem de segurança para tolice no casamento. Erros serão cometidos, obviamente, mas o erro vem do fato que nós somos imperfeitos, nós somos falhos. Tolice não. Tolice é honesto, aquele que sabe, mas não faz. Então nós temos que ser prudentes. Na prática, aquele que sabe, mas não faz, e aquele que não faz porque não sabe, o fim é o mesmo. Se você sabe, mas não faz, é a mesma coisa daquele que não faz por não saber. O importante não é saber ou não saber, o importante é se faz ou não faz. Então, o simples e o nécio acabam tendo o mesmo destino. Um porque o simples não faz porque não sabe, e o nécio sabe, mas também não faz, mesmo sabendo. Provérbios 1:32 fala assim: porque o erro do simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Aqui nós temos aquele termo de simples, né? Aquela pessoa que não sabe, é o simples, não tem sabedoria. Então fala, o erro do simples os matará. Aí fala, o desvario quer dizer loucura. Então, a loucura, o desvario dos insensatos, insensato é o quê? É o tolo. Então, o desvario dos insensatos os destruirá. Então, mesmo o tolo quanto o simples vão ter o mesmo fim. Usa aqui para o simples matará e para o insensato os destruirá. Mas note como os dois têm o mesmo fim. Tá? Então, a gente fala, eu errei porque eu não sabia. Ok, não sabia, mas vai ter o mesmo fim de quem sabia e não fez. Então, ignorância, não saber, não é desculpa. Só porque nós somos simples de algum assunto, não vai mudar o caso. Você pegar, por exemplo, uma criança que não entende de altura, de gravidade, de segurança, pode cair de uma janela, vai ter o mesmo efeito que alguém que caiu sabendo que era perigoso. Então, o fato de que a pessoa é simples não os livra do resultado, não é desculpa, não vem muito ao caso. Então, a tolice é a rejeição da sabedoria. A diferença entre você saber e você fazer. Para fazer tem que saber, é verdade. Mas tem que saber e também fazer. Provérbios 8, versículo 5. Entendei, ó simples, a prudência, e vós insensatos, entendei de coração. Então, mais uma vez, fala sobre os simples e os insensatos. Para que o simples precisa entender, ó simples, a prudência, ou seja, a sabedoria. O simples precisa de sabedoria para saber. Mas a sabedoria por si não resolve nada. Vós insensatos, entendei de coração. Então, o insensato é o tolo que sabe, mas não faz. Então, é aquele que não entende de coração. Lembra com o que é a fé? Fé é o quê? É saber, crer e fazer. Se você não faz, é porque você não entende. O sensato não faz, não anda, porque ele não crê na realidade. Ele sabe, mas não crê. O simples não sabe, por isso não crê. Então fala, simples, entendei o simples a prudência. Entendei aonde? É aqui. Então o simples precisa entender a sabedoria aqui, para começar. Mas se ele só entende aqui e não entende no coração, ele é o quê? Ele é um insensato, é um tolo. Que fala aqui, e vós insensatos entendei de coração. Porque quem sabe e entende de coração, faz. Quem não faz é porque não crê de coração ou porque não sabe. Então,
tolice no casamento não tem espaço, não tem uma quantidade segura que dá para ir manejando. Não tem. A tolerância para a tolice, a margem de segurança para a tolice no casamento é zero, não tem espaço nenhum. Não espere, portanto, no entanto, perfeição. Nós não vamos encontrar perfeição no casamento. Mas isso não significa que devemos tolerar tolice. Perfeição é impossível, mas não quer dizer que a gente tem que tolerar a tolice. Quando eu falo tolerar, eu não estou falando tão somente tolerar no seu cônjuge. Primeiramente, não tolere tolice em nós mesmos. Porque não há espaço para manobra, não há margem de erro. É fatal, é perigosíssimo. Então nós temos que não tolerar em nossos casamentos, a começar com nós mesmos. Mas nunca, outro lado da moeda, nunca acoite, nunca proteja, nunca encubra, nunca ajude qualquer tolice na sua vida ou na vida do seu esposo ou sua esposa. Tem que ser encarado, tem que ser tratado, porque a margem de erro é muito baixa. A palavra de Deus, ela é sabedoria. E quando nós rejeitamos, quando alguém é tolo, o que é um tolo? É alguém que rejeita a sabedoria. Então, se existe tolice, existe uma rejeição da palavra de Deus. Por isso que não há espaço para tolerância para a tolice, porque tolice é a rejeição da palavra de Deus. Então, se você rejeita a palavra de Deus, a coisa fica muito complicada. Jeremias 8, versículo 8. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco. Eram pessoas que diziam que eram sábios, e que estavam com a lei de Deus, conheciam e cumpriam a lei de Deus. Aí continua. Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Deus falou, olha, vocês estão escrevendo coisas aí, é a falsa pena. Vocês estão escrevendo, colocando coisa aí, que é falso. Vocês se dizem sábios, se dizem estar com a lei, mas vocês não estão, é falsidade. Aí continua, versículo 9. Os sábios são envergonhados. Os sábios, tá? Aqui não tem parênteses, mas é como se tivesse. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? Então, Deus está dizendo, que sabedoria pode ter alguém que rejeita a palavra do Senhor? Que sabedoria pode ter alguém que não aceita, crê, conhece a palavra de Deus? E é isso que um tolo faz. Um tolo, ele rejeita a palavra de Deus. Então, se tem tolice, tem rejeição da palavra de Deus. E quem inventou o casamento, quem foi? Foi Deus. Então, nós estamos rejeitando as instruções do próprio autor. Então, não há margem segura para a tolice. Ah, mas só um pouquinho. Não cabe nada, não tem espaço. Não tem como encaixar. Então, isso nos leva para o nosso próximo veneno. Na sequência, nós lemos o 15, vamos ler o versículo 16. Remindo o tempo por quantos dias são maus. O primeiro veneno é tolice. O segundo veneno é você achar que o mundo é seu amigo. É o casal ou um dos integrantes do casal tem a noção, tem a ideia de que o mundo é o seu amigo. É muito tóxico e nocivo ter essa ideia. Que o mundo não é o seu amigo. O mundo não é o seu aliado. O mundo não é uma fonte de ajuda no seu casamento. O mundo não tem as soluções para os seus problemas. Não tem. O mundo não é seu amigo. A Bíblia fala, os dias são maus, porquanto os dias são maus. Os dias são maus justamente porque o mundo jaz no maligno. Quando Adão e Eva estavam lá no jardim, não tinha pecado, não tinha o mundo como conhecemos, era tudo perfeito antes da queda, os dias não eram maus. Os dias se tornaram maus e estão... E se você não percebeu isso ainda, está na hora de acordar. Eles estão progressivamente se tornando mais e mais maus. Gente, se você
um ano atrás, 2 anos, 3 anos atrás, você vê como a maldade e a injustiça, como a mentira e o engano tem baixado sobre o mundo de uma forma espantosa. Sabe por quê? Os dias são maus. Por quê? Porque o mundo é um lugar mau. O mundo jaz no maligno. O que é isso? Ele está no poder do maligno. Eu sei que é muito bonitinho a gente falar que Jesus reina. Jesus pode reinar, mas ele não reina na terra. Você acha que se Jesus reinasse na terra, ia ter essa bagunça que está tendo no mundo hoje? Sabe quem reina na terra? O maligno. O mundo jaz no maligno, quer dizer justamente isso. Mas Jesus vai reinar. Quando? Logo após o arrebatamento, haverá um período de 7 anos. Nesses 7 anos, que é a tribulação e a grande tribulação, no final desses 7 anos, Jesus vai voltar, assentado num cavalo branco, e todos os santos com ele, também andando em cavalo, ele vai estabelecer o seu reino milenar. Aí sim, Jesus vai reinar por 1000 anos na terra, e a terra vai voltar a ser um paraíso. Não vai ter guerra, não vai ter injustiça, não vai ter mentira, não vai ter crime, não vai ter fome, não vai ter doença. Aí vocês vão ver, aí nós vamos ver o que é Jesus reinar. Cristo não está reinando hoje, gente. Como é que o príncipe da paz reina e o mundo está em guerra constantemente? Eu sei que tem essa guerra na Ucrânia agora, mas o mundo está sempre em guerra. É que essa está tendo mais tempo na televisão, então está todo mundo sabendo, mas o mundo está sempre em guerra. Pequenas guerras, batalhas, lutas locais, o mundo sempre está em guerra. Como que o príncipe da paz, que reina absoluto, permite isso? Por que fala que no milênio vão pegar as armas e transformá-las em implementos agrícolas? Por que fala no milênio que a cobra e o neném vão deitar juntos, que o cordeiro e o leão vão deitar juntos? Isso acontece hoje? Não, por quê? Porque Jesus não reina. Então o mundo não é o seu amigo, o mundo não é o nosso amigo. Muito pelo contrário. Essa frase, que o mundo jaz no maligno, vem de 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Note, todo o mundo. Toda a criação está no maligno. E o maligno não é o seu amigo. Então, note que fala, sabemos. Não devemos ser simples ou tolos. O simples, eu não sabia. Ou o tolo, eu sabia, mas não ligo. Nós temos que saber que o mundo de fato jaz no maligno. Quem ignora, quem descrê disso, é tolo. Ou, na melhor das hipóteses, é simples. Acha que o mundo vai oferecer alguma solução, alguma ajuda para os nossos casamentos. Note também no versículo 16, que ele começa com a frase, remindo o tempo, ou seja, não há tempo a perder. Não há tempo a perder. Não há um instante a perder. Ah, depois a gente vê isso. Não tem depois. Ah, depois a gente vê isso. Não é tão urgente assim. É urgente, gente. Não há margem de tolerância. É uma substância venenosa que o nosso corpo, o casamento, não tem como lidar. Existem casais que, ignorando isso ou não sabendo disso, casais que acabam buscando no mundo propósito. Casais que um ou outro ou ambos buscam no mundo auxílio, realização, afirmação, aceitação. Quando nós buscamos essas coisas no mundo, não vai ajudar. Não vai ajudar a sua vida e não vai ajudar o seu casamento. Pelo contrário. Quando você busca propósito no mundo, quando você busca auxílio no mundo, quando você busca realização no mundo, afirmação no mundo, aceitação do mundo, você está se envenenando, você está ingerindo na sua vida, no seu casamento, substâncias tóxicas, coisas tóxicas. Um dos motivos principais que isso pode vir a acontecer, um dos motivos principais por que casais buscam no mundo estas coisas, é porque elas não encontram essas coisas nos seus cônjuges. Elas não encontram um propósito com seus cônjuges, porque cada um tem o seu propósito. Cada um tem a sua agenda. Não encontram auxílio. Eles não estão ajudando um ao outro. É cada um por si e Deus por todos.
Não estou encontrando realização, afirmação, aceitação. E por não encontrar essas coisas naquela pessoa em que deveria encontrar essas coisas, elas buscam essas coisas no mundo, achando que isso irá resolver. Ou seja, eles não têm o esposo ou a esposa como um amigo, alguém que eles possam ter propósito, auxílio, realização, afirmação, aceitação. E como não encontram isso no seu esposo, elas vão buscar isso fora, no mundo, fora do casamento. E por isso muitos mergulham no trabalho, mergulham em amizades, mergulham em diversão, mergulham em passatempos, não necessariamente errados ou pecaminosos. Podem ser que sim, mas não necessariamente. Mesmo que não seja pecaminoso, isso vai afastar um do outro, de Deus e do outro. É veneno ou não é veneno? Quando você não encontra essas coisas no seu esposo, na sua esposa, você vai buscar isso no mundo. E sabe de uma coisa? Talvez você até que ache. Mas aquilo não vai solidificar o seu relacionamento com Deus e com o seu marido ou com a sua esposa. E o resultado vai ser o quê? Em vez de aquilo juntar e os dois serão uma só carne, aquilo afasta de Deus e afasta do cônjuge, aos poucos. Quando um belo dia você acorda, olha para a cara do outro e fala: o que estamos fazendo aqui? Onde é que foi que a gente... Aos poucos. Você não vai um dia do nada, não. É aos poucos. Imperceptível. Como muitos venenos fazem. Você sabia que nós aqui, tudinho aqui, consumimos venenos todos os dias? Vou dar um exemplo aqui. Quem gosta de fruta? Ninguém gosta de fruta aqui, só eu. Pois é, só que fruta tem uma coisa chamada frutose, porque frutose é um veneno. Daqui o corpo não usa frutose, o fígado tem que tirar a frutose todinha do sangue e eliminar, porque o corpo não usa frutose. Sobrecarrega o fígado. Sabe o que Deus fez na sua sabedoria? Botou junto com a frutose fibra. Por quê? Porque a fibra, ela vai deixar mais lenta a metabolização da frutose. Por isso não tome suco de laranja, não tome suco de frutas. Coma laranja, coma fruta. Tá vendo? Aqui você tem aula também de nutrição. É maravilhoso aqui a igreja. Lá, nutrição, tem aula de tudo aqui. Mas todos nós consumimos e o corpo vai levando. Mas muitas vezes, muita gente, sem saber disso, vê na televisão, sai na Globo, toma aquele copão de suco de laranja de manhã, né? É saudável. Você está aos poucos se envenenando. Aos poucos se debilitando. Daqui a pouco você está pré-diabético, daqui a pouco você está diabético. O tempo todo achando que aquele suco de laranja que você tomava toda manhã era uma bênção. Moral da história, o corpo vai lidando, mas aos pouquinhos vai causando um dano. Até que um dia você recebe o resultado do exame. Diabético. O estrago foi feito. Outras substâncias, tomou, cai duro, 2 minutos está morto. Mas nem todo veneno tem ação rápida ou instantânea. Alguns podem passar anos causando dano. E no casamento a mesma coisa. Quando nos afastamos de alguma coisa, nós automaticamente nos aproximamos de outra. Quando buscamos realização, auxílio, ajuda no mundo, nós estamos indo em direção ao mundo e se afastando de Deus.
Quando eu dou mais valor para os meus amigos, eu dou menos valor para o meu esposo e minha esposa. Quando eu ajudo mais os outros do que o meu esposo e minha esposa, é uma questão, eu estou me aproximando de uma coisa e se afastando de outra. Eu não estou dizendo que nós devemos ter amigos, não devemos ajudar os amigos, não estou dizendo isso. Mas quando nós buscamos essas coisas, porque estamos sendo negados e negando, que a rua é de mão dupla. Nós podemos ser negados ajuda, auxílio, propósito, afirmação, aceitação, como também podemos estar negando essas coisas. O que acontece é que nos afastamos daquilo que deveríamos estar nos apegando. Então temos que vigiar e ter muito cuidado. Olha no versículo 17. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Outro veneno para o casamento é não entender a vontade de Deus. Se você não entende a vontade de Deus, isso é um grande perigo para o seu casamento. Por exemplo, você acreditar que o alvo principal do casamento é a nossa felicidade. Não é. O alvo principal do casamento não é a minha e a sua felicidade. Eu não estou dizendo que o casamento tem que ser um inferno na terra. Não estou dizendo que o casamento tem que ser um sofrimento constante. Mas muitas vezes o casamento se torna um sofrimento constante justamente porque as pessoas pensam que o alvo do casamento é a felicidade deles. O que não é o caso. A pessoa que cria assim fala, bom, eu tenho as minhas expectativas, eu tenho as minhas prioridades, eu tenho o que eu quero do casamento. O resto é problema seu. E o dia que eu não estiver satisfeito, realizado, contente e feliz no casamento, eu simplesmente saio. Buscando um outro casamento, onde provavelmente vai acontecer a mesma coisa, se não tratar dos problemas, e assim a coisa vai. Muita gente, as estatísticas dizem que 50% dos casamentos acabam em divórcio, que é uma estatística altíssima. Você sabe qual a porcentagem dos recasamentos que acabam em divórcio? Sobe para 75%. Então, veja bem, quem casa uma só vez, dentro dos que casam uma só vez, dizem as estatísticas que metade se separam. Dos que recasam, a porcentagem dos que se separam é 75%. E dos que recasam uma terceira vez, sobe para quase 90%. Me diga uma coisa, a solução é separar? A solução é resolver a questão. A solução é ter um entendimento, é conhecer o que a Bíblia fala sobre casamento. E não o que a gente acha, o que a gente quer, o que a gente espera, o que eu penso, que só agrava o problema. Nossa felicidade é um bônus no casamento. Nossa felicidade é uma consequência no casamento, mas não é o alvo. Não é o alvo principal. O alvo principal de um casamento é a glória de Deus. Como é que é, pastor? Nunca vi isso. Pois é, o alvo principal de um casamento é a glória de Deus. Uma vez que a gente entende isso, a nossa percepção muda. Deus escolheu refletir no casamento a sua glória. Efésios 5, nós lemos 5, 15 a 17, eu vou ler Efésios 5, 31 a 32, que diz assim: Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Deus refletiu o relacionamento de Cristo na igreja no casamento. No Velho Testamento, Israel era o quê? A noiva
Também se referindo ao quê? Ao casamento. Então Deus escolheu o casamento como ser a figura, uma reflexão da sua glória, do seu relacionamento com o seu povo, o povo judeu e hoje o povo adquirido, os crentes, os salvos, na figura do casamento, no modelo do exemplo do casamento. Então Deus escolheu o casamento para refletir. Nós temos que entender isso. Nosso casamento não é sobre a nossa felicidade. Não é não é nossa realização. Não estou dizendo que não precisamos ser felizes e realizados, não é isso. Mas não é o alvo principal, porque quando nós nos colocamos em primeiro lugar, aí tudo sai do equilíbrio. Eu me torno a coisa mais importante do casamento. Não Deus e não minha esposa. Eu sou a coisa, a parte mais importante, a minha felicidade, o que eu quero, se eu estou feliz. Isso é veneno para um casamento. Porque os dois são uma só carne. Falando sobre casamento, em Efésios 5, Paulo fala, qual de nós, falando sobre o esposo e a mulher no caso, qual de nós não ama o seu próprio corpo, que alimenta e o cuida e zela por ele? Pois é. Se você vê alguém se batendo assim, se querendo cometer suicídio, é normal? Não, não é normal. Algo está errado. No casamento, quando não existe essa uma só carne, essa união, onde Deus é a cola, onde não existe isso, está errado. E, consequentemente, dará errado. Então, o veneno surge quando nós não conhecemos, como diz o versículo 17, qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para o seu casamento? Glorificar o seu nome. Ah, mas aí então quer dizer, pois é, só isso deve moldar uma série de comportamentos, atitudes, decisões, uma vez que o nosso casamento é para ser uma reflexão, é para glorificar Deus. Por isso que Paulo enfatiza. Temos que saber qual seja a vontade do Senhor. Então não há tolerância segura para estes venenos. O mínimo que pode fazer é trazer grandes perigos no casamento, pode também destruí-lo completamente e, na melhor das hipóteses, vai retardar e limitar o seu casamento, com a presença mínima que seja destes venenos. Isso não é o que você quer, isso não é o que Deus quer.